Oiê! Seja muito bem-vindo ao Na Leitura. Hoje damos continuidade ao livro As Irmãs Blue, da Cocomellers. Uma história intensa sobre família, amor e tudo que a gente finge esquecer. Lembre-se de que essa é uma narração caseira, então caso escute qualquer ruído externo, é apenas a vida real acontecendo. Vamos juntos? Capítulo 9. Avery. Na noite em que Lucky foi embora de Londres, Avery chegou tarde em casa, vinda do trabalho, e encontrou Chitty sonolenta no sofá, com uma colcha cor de vinho bordada em dourado em volta das pernas. Avery agachou-se ao lado dela e colocou a mão com suavidade sobre a coxa de Chitty, que se mexeu e espiou-a sonolenta. É tarde, Avery disse. Eu estava te esperando, Chitty respondeu. Vamos colocar você na cama. Avery soltou Chitty do nó da coberta, mas Chitty sentou-se de forma brusca, tirou alguma coisa do bolso e colocou entre elas. Avery sabia o que era antes mesmo da pergunta, mas ela rezou inutilmente para que pudesse estar errada. Quem é ele? Chitty perguntou. Sua voz era fria e baixa. Avery inclinou a cabeça. Não se trata dele. Chitty ergueu a mão para fazê-la parar. Você podia ter se livrado da prova em qualquer lugar, mas você deixou na nossa casa. Conscientemente ou não, você queria que eu soubesse. Então vamos falar sobre isso. Quem é o homem com quem você trepou? Avery segurou a alça da sua pasta, como se estivesse se preparando para fugir. Mas é claro que não havia nenhum lugar para onde ir. Ela levantou a cabeça. Ele não é ninguém. Você precisa saber disso, Chitty. Chitty bateu palmas em uma falsa surpresa. Ah, é esse o script que estamos usando? Eu já li ele antes. Ela imitou um sotaque americano exagerado, uma caricatura cruel de Avery. Ele não é ninguém, não significou nada. Por favor, me perdoe. E não é ninguém, Avery insistiu. Não significou nada. Ele não pode ser ninguém, Chitty vociferou. Ele é uma pessoa. É aquele tal de Charlie, o poeta a quem você tem assistido na internet? Os olhos de Avery se arregalaram. Chitty jogou a coberta para longe e se levantou. Ela começou a andar pela sala, evitando o olhar de Avery. Eu chequei o seu histórico de buscas, ela confirmou. E eu nunca tinha feito uma coisa dessas antes, mas, é claro, nunca senti que precisava. Até agora. Eu sinto muito, Avery disse, em voz baixa, inutilmente. Então foi esse o homem? O Charlie? Chitty perguntou, em pé diante dela. Avery abaixou a cabeça outra vez. Chitty colocou as mãos na cintura, as pulseiras de prata tilintando. Você trepou com um homem, Chitty declarou. Eu juro que ele só estava lá, Chitty. Não tem nada a ver com ele, tem a ver comigo. Chitty deu a volta no sofá e Avery se levantou. Elas se viram para se encarar. Você não quer estar com uma mulher, é isso? Chitty perguntou. Você teve uma aventura lésbica e agora voltou para o pau. Chitty pronunciou a palavra pau com tanta força que Avery quase riu. Mas quando ela olhou para o rosto de Chitty, percebeu que não havia nada de engraçado naquele momento. Você é minha esposa, Chitty. Você não é uma aventura. Eu sei que eu sou sua esposa, porra, Chitty esbravejou. Agora, você sabe? Sei! E é por isso que eu tenho me torturado. Eu me sinto horrível. Eu me odeio por ter feito o que eu fiz. Chitty balançou a cabeça, incapaz de acreditar. Você espera piedade? Não, Você se odeia, é? E daí? Você não é adolescente. Não precisa obedecer todos os seus impulsos autodestrutivos. Eu não tô dizendo que é uma desculpa, mas... Eu moro na casa que você queria, Chitty interrompeu outra vez. Eu como a comida de que você gosta. Eu trato sua família como se fosse do meu próprio sangue. E você me humilha. Eu não te pedi essa casa, Avery murmurou. A atenção de Chitty saltou para ela. O quê? Você quis comprar a casa que eu queria. Você insiste em fazer a comida que eu gosto. Você se faz de Marte para que eu seja um monstro. Você precisa que eu seja má para você ser boa. Chitty balançou a cabeça violentamente. Você tá mesmo tentando dizer que eu não queria o meu amor? Que não se beneficiou com ele? Então por que você o aceitou todos esses anos? Por quê? É
lógico que eu queria. Mas você queria doá-lo. Você se beneficiou porque eu precisei de você também. Avery ficou em silêncio outra vez. Chit apoiou as mãos no encosto do sofá e se inclinou para a frente como se estivesse sem fôlego. Ela falou com as almofadas abaixo dela, sem olhar para Avery. Você sempre quis fugir de quem você é, ela disse, desde que eu te conheci. Mas nunca pensei que você ia querer fugir de... A voz dela falhou, e Avery estremeceu diante daquele som, a dor crua e animalesca que ela continha. Mim, ela conseguiu pronunciar. Não é isso, Avery disse baixinho. Os olhos de Chit atacaram os dela. Eles eram de um preto flamejante. Então é o quê? Chit gritou. Fale comigo! Por que você não fala? Por que você tem que destruir sua vida para dizer que tá infeliz? Eu sei que você tá infeliz. Eu também tô infeliz. Então haja como adulto e fale comigo. Eu não sei nem por onde começar, Avery disse. Ela estava sendo covarde e sabia disso. Estava fazendo Chit expressar os sentimentos das duas, em um ventriloquismo cruel. Chit olhou para ela e bufou com repulsa. Você sabia que dizem que a bebedeira é o final da recaída? Ela comentou. A recaída começa sempre meses antes, com o afastamento, os ressentimentos acumulados, as desculpas inventadas. Avery franziu a testa confusa. Eu não recaí, Avery garantiu. Eu juro. Eu acredito em você, mas trepar com um estranho é o final da traição. Você está se afastando de mim já faz 1 ano. Eu estava esperando por isso havia 1 ano. Só aconteceu uma vez. Avery argumentou como se fizesse diferença. As mãos de Chit voaram para suas têmporas. Ela olhou ao redor como se estivesse procurando freneticamente alguma coisa. Todo seu corpo estava tremendo. De repente, ela pegou um vaso da mesa lateral e o atirou no chão. Tinha sido comprado na lua de mel delas na Índia. Um bonito cilindro de vidro soprado em redemoinhos de turquesa e rosa. Ele bateu entre as tábuas de madeira do piso e a parede, explodindo com tanta força como se estivesse esperando o tempo todo para se estilhaçar. Os fragmentos cobriram o tapete, cintilando e brilhando na luz. Isso é 1/10 de como eu me sinto, Chit disse trêmula. Como se seus sentimentos pudessem ser divididos e entregues assim, pensou Avery. Quem dera. Fique aí, Avery pediu. Não se mexa, eu vou pegar uma vassoura. Não! Chit respondeu, algo entre um grito e um apelo. Pelo menos uma vez na vida, eu quero que fique nos destroços que você criou. Não os esconda, não os conserte. Veja o que você fez. Ela estava ofegante. E, por favor, uma vez na sua maldita vida, Avery. Elas fixaram o olhar no vidro estilhaçado, brilhando como chuva. Chit deu um passo sobre ele com os pés descalços. Avery soltou um grito de dor como se fosse a sola dos pés dela. Ela pensou ter visto sangue, mas eram apenas os dedos dos pés de Chit pintados de carmesim. Pare! Ela gritou. Chit ficou parada no centro do vidro quebrado, olhando para Avery, seus olhos em chamas. Você acha que é a única pessoa nessa casa que está sofrendo? Ela exigiu saber. Chit, por favor. Você acha? Ela insistiu. Não, eu não acho, Avery disse. Chit deu outro passo, estremecendo um pouco quando o vidro perfurou-lhe a pele. Você não é a única dessa casa que tá passando por uma época difícil. Mas que porra, Avery? Avery emitiu um som angustiado. Eu sei que você sente falta dela, Avery disse. Mas ela era minha irmã. Do centro da sua vida explodida, Chit olhou-a com puro desprezo. Não é só a Nick, Chit salientou. Você. Eu perdi você. Já faz mais de 1 ano que eu estou esperando você voltar para mim. Eu pude sentir isso no funeral, quando você não me deixou passar o braço ao redor da sua cintura. Avery franziu a testa. Ela não se lembrava disso. O livro de orações, ela percebeu de repente. Ela tinha roubado o livro e não queria que Chit o sentisse na sua cintura. Você vem se afastando de mim há meses, Chit continuou. E agora é isso. Você acha que é uma surpresa para mim? Você está sabotando nosso relacionamento em câmera lenta já faz 1 ano.
Por favor, sai daqui, Avery pediu. Por favor, Chit. Ah, agora você se importa se eu sinto dor? Chit acusou. Agora? É lógico que eu me importo, ela gritou. Sua dor dói em mim. É um casamento. Chit ficou parada e a encarou. Seu cabelo havia se soltado sozinho do coque e agora estava em volta dos ombros dela. Avery observou suas curvas e ondulações, mais familiares do que seu próprio cabelo naquela hora. Ela tinha vontade de ir até lá e tocá-lo, de se enterrar naquela cortina escura como uma criança se esconde na saia da mãe. Mas ela sabia que não havia nenhum lugar para se esconder agora. O que você quer que eu faça? Chit perguntou. Sua voz tremia. Quer que eu prove que é impossível amá-la? Que não merece a felicidade porque você estava enrolada demais na sua própria vida para salvar da sua irmã? Porque eu não vou fazer isso. Eu te amo, sua dor, sua raiva, seu silêncio, seus cigarros secretos, até suas mentiras. Tudo em você. Acontece que é incondicional esse amor que eu sinto por você. Trêmula, ela inspirou tão profundamente que suas narinas empalideceram. Embora agora eu preferisse mesmo que não fosse. Com um passo suave, Chit saiu de cima dos estilhaços. Elas se contemplaram em silêncio, como se tivessem acabado de saltar uma grande distância para ficarem frente a frente. Eu vou pegar uma pinça, Avery disse. Ela voltou do banheiro com um kit de primeiros socorros e encontrou Chit empoleirada no sofá. Ela se sentou ao seu lado e fez um sinal para Chit colocar os pés no colo dela. Então começou a inspecionar as solas, tirando lascas finas de vidro rosa e verde enquanto Chit se encolhia. Os pés de Chit eram uma fonte constante de admiração e frustração para Avery. Eles eram completamente planos, com arcos tão diminutos que faziam um som de sucção no banheiro molhado. Um fato que Avery nunca deixou de achar hilário. Quando andavam lado a lado na areia, elas muitas vezes ficavam maravilhadas com a diferença nas pegadas. O arco pronunciado de Avery imprimia sua pegada à curva esperada, enquanto a de Chit se parecia mais com a de uma tábua. Os dedos também eram longos e ágeis, praticamente como os dedos da mão. Chit muitas vezes observava com alegria. Como eles doíam com a frequência e Chit se recusava a usar sapatos adequados para melhorar a situação, eles também eram a razão de as duas pegarem sempre táxi em vez de caminhar, o que Avery considerava um desperdício de dinheiro e da oportunidade de aumentar a contagem de passos. Apesar disso, Avery sempre tinha achado os pés de Chit uma das partes mais adoráveis dela. Eles eram esguios e longos como os peixes-reis, e segurando-os agora, Avery sentia como se os estivesse retirando da água, esses seres vivos dançantes, pegos em um infeliz anzol. Ajeitando a pinça, ela retirou a última lasca de vidro, parando o fio de sangue como um chumaço de algodão. Ela o pressionou no pé de Chit e olhou para o rosto dela. Dói? Chit deu um sorriso sombrio. Eu vou sobreviver. Foi uma coisa tola de se fazer. Avery encontrou o olhar dela. Eu já fiz pior. Chit apertou os olhos. Eu sei. Dessa vez, foi Avery quem se encolheu. De repente, Chit riu. Essa foi nossa pior briga, não? Ela perguntou, incrédula. Avery concordou com um gesto de cabeça e deu um sorriso tímido. Pior do que a do ano novo, quando a gente ficou com intoxicação alimentar porque eu inventei de pedir a torre de frutos do mar, ela disse. Chit deu uma risadinha de novo e se levantou, mancando por causa do pé cortado. Ela esfregou os olhos e suspirou. Odeio isso, querida. Não fui feita para dramalhões. Só quero encerrar a noite e ir para a cama. Eu sei que não podemos mais. Podemos? Avery olhou para o semblante aberto de Chit. Depois segurou a mão dela e de algum jeito foram tropeçando para o quarto juntas. Elas se deitaram na cama em cima das cobertas, abraçadas, e dormiram a noite toda assim, como se estivessem amarradas. E Avery atreveu-se a pensar que talvez o pior já tivesse passado. Então, na manhã seguinte, Chit levou suas coisas para o quarto de hóspedes e um silêncio recaiu sobre a casa. Um que não se desfez até uma semana depois, quando Avery fugiu para Nova York. O que você está fazendo aqui? Luck perguntou. Seu tom detonava mais suspeita do que surpresa. Avery se estremeceu um pouco.
As três estavam em pé na cozinha, Bonnie e Lucky coradas e transpirando sob as roupas de treino. Avery ergueu as sobrancelhas. Desde quando Lucky se exercitava? Uau! É bom finalmente ver vocês, ela disse. Você acabou de me ver? Lucky contestou, um tom de hostilidade reverberando na voz. Eu quis dizer todas juntas. Lucky ainda estava visivelmente brava com ela por não a ter levado no aeroporto. Avery tinha dito a si mesmo que havia muito trabalho, o que era verdade em parte, mas ela sabia que o motivo verdadeiro era porque não conseguia suportar um longo trajeto de carro sozinha com a irmã depois do que acabara de fazer com Charlie. Ela tinha sido tão arrogante em relação ao comportamento de Lucky e agora, olhe para ela. Chitty tinha pedido para não manter em contato enquanto Avery estivesse fora, provavelmente para que pudesse pensar sobre o que queria fazer em seguida, e se isso envolveria Avery. Agora, Avery observava Bonnie lançar um olhar para Lucky que transmitia alguma coisa como seja agradável, e a intimidade do gesto aborreceu-a de imediato. Bonnie sempre tinha sido sua aliada na família. Agora, sem até mesmo Chitty, ela não tinha ninguém. É óbvio que é bom ver você, Avis, Bonnie disse. Por que você não nos contou que estava vindo? Eu queria fazer uma surpresa. Eu fiz, não fiz? A voz não soou natural. Estava alta e desagradável até para ela mesma. Avery pigarreou. É incrível, Bonnie constatou. A gangue tá de volta. Bem, ela olhou para as duas com uma súbita tristeza. Vocês sabem o que eu quero dizer. Então, qual é o plano? Lucky perguntou, virando-se para a pia para encher um copo de água sem olhar para Avery. Quanto tempo você vai ficar aqui? O quanto foi necessário para arrumar as coisas da Nick, Avery respondeu. Bonnie franziu a testa, preocupada. Você não tinha dito que não viria? Ela perguntou. E nós precisamos da sua ajuda, Lucky acrescentou. Gente, Avery bateu com a mão no balcão. É tão estranho assim que eu queira vir para casa para ver minhas irmãs juntas pela primeira vez depois de séculos. Lucky tomou a água e então estreitou os olhos claros em direção a Avery. Por que a Chitty não veio com você? Como assim? Porque sua esposa não está aqui. Lucky entoou bem devagar. Avery soprou um fio de cabelo do rosto. O apartamento estava sufocante. Por que não tinham ligado o ar-condicionado? Foi tudo de última hora. Ela tem pacientes, né? Não pode simplesmente pegar as coisas e ir embora. Faz sentido, Bonnie disse. Diga a ela que estamos com saudade. Lucky a estava encarando com uma expressão estranha e intensa. Será que ela sabe? Mas como? Avery pensou. Ela precisava mudar de assunto para qualquer coisa que não fosse Chitty. Eu vou verificar o que está acontecendo de fato com a venda do apartamento. Talvez eles devessem vender esse lugar, Lucky disse de repente. Seguir com a vida, sabe? Você não quis dizer isso, Avery falou. Por que ficar presa no passado? Quem se importa? Nihilismo é um luxo da juventude, Avery disse. Acredite em mim, você vai se importar quando ele não estiver mais aqui conosco. Olha, nós não precisamos da sua ajuda, Lucky garantiu. Estava tudo indo muito bem sem você aqui. Ah, é? Avery colocou as mãos na cintura. Como estão indo as coisas da Nick? Bonnie e Lucky trocaram um olhar de culpa. Vocês nem começaram, Avery constatou, categórica. Nós tivemos outras coisas para cuidar, Bonnie murmurou. Que coisas? Avery quis saber. O seu cronograma de treinamento está assim tão intenso? Na verdade, tirei uma folga curta do meu treinamento. Bonnie explicou. Avery franziu a testa. Já? A gente só estava fazendo outras coisas, Lucky disse. Ficar se embebedando a noite toda com seus amigos não conta como coisas, Lucky. Avery se arrependeu de ter dito aquilo no momento em que as palavras saíram da sua boca. O que ela tinha acabado de dizer para si mesma sobre sua arrogância? Ela era a repreensão, e ninguém queria ser repreendido em uma festa. Eu não estou fazendo isso, Lucky rebateu. Ela não está fazendo isso, Bonnie confirmou. Avery olhou para cada uma das irmãs. Por que não? O que está acontecendo? Bonnie olhou para Lucky pedindo permissão para falar. Sério, gente, Avery disse, sentindo-se cada vez mais desconcentrada com essa nova dinâmica. Lucky abriu a boca para falar,
mas percebeu ter mudado de ideia. Ela deu a Bonnie um olhar de advertência. Nada, ela terminou por dizer. Eu só estava com jet lag. Vou tomar um banho, e aí vamos olhar as merdas da Nick. Ótimo, Avery disse. Muito respeitosa. Lucky ainda estava saindo da sala. Ela era nossa irmã, não uma santa, ela disse por cima do ombro. As merdas dela ainda são as merdas dela, Avery. Antes de começarem, Avery sugeriu que as 3 saíssem para comprar o café da manhã. Ela sabia que estava procrastinando, mas não podia encarar as coisas de Nick com o estômago vazio. E ela queria fazer alguma coisa para melhorar o relacionamento com Lucky antes de abrir a caixa de Pandora da vida da irmã. Elas estavam voltando da mercearia, fazendo malabarismos com pãezinhos com ovo e queijo e os tão conhecidos copos de café de papel com decoração grega quando Lucky parou e ficou ofegante. Ela agarrou o braço de Bonnie e apontou para o outro lado da rua. Puta merda! Ela gritou. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Elas olharam para a rua, onde uma geladeira Smack cor-de-rosa estava placidamente na calçada, como se estivesse esperando por um amigo. A faixa de algodão doce rosa contra a calçada cinza fez Avery se lembrar de uma pomba que alguém tinha tingido de cor-de-rosa e soltado entre os pombos cor de fuligem da Trafalgar Square durante suas primeiras semanas em Londres. Foi uma visão surpreendente e bonita. Uau! Bonnie disse. Que bacana! Tenho certeza de que pertence a alguém, Avery comentou. Mas Lucky já estava atravessando a rua correndo com um aceno frenético para que elas a seguissem. Vamos, antes que alguém pegue! Ela berrou por cima do ombro. Bonnie olhou para Avery com um sorriso indulgente, deu de ombros e atravessou a rua também. Gente, é perda de tempo! Avery gritou. Quando ficou óbvio que iriam ignorá-la, ela desistiu e correu atrás delas, esquivando-se de um táxi em movimento. As 3 estavam paradas na frente da geladeira, que era quase da altura de Avery, em uma reverência respeitosa. As geladeiras as encarava de volta. Lucky abriu a porta e espiou lá dentro. Está em perfeitas condições, ela constatou. Sem sujeira, nem mofo, nem nada. Admito que é bacana, Avery disse, mas nós não precisamos de uma geladeira. Na verdade, a última coisa na Terra de que precisamos agora é de uma geladeira cor-de-rosa. Lucky tirou a cabeça lá de dentro. Aves, você não tá vendo isso aqui? É a Nick em um objeto. Nós precisamos levá-la. É bem a cara da Nick, Bonnie concordou. Avery olhou para ela, demonstrando que esperava uma atitude melhor. Sem falar que essas coisas custam milhares de dólares, Lucky continuou. É essencialmente o santo graal perdido em uma rua de Nova York. Mas nós estamos aqui para nos livrar das coisas da Nick, Avery argumentou. Não para acumular mais eletrodoméstico do qual nenhuma de nós precisa, só porque, por acaso, essa era a cor favorita dela. Onde iríamos guardá-la? No apartamento, Lucky disse como se fosse óbvio. Certo, sim, lógico, no apartamento que eles pretendem vender em um mês. Ótima ideia. A cara de Lucky caiu. Tá bom, vamos guardá-la na casa da mãe e do pai no interior. Ou vou despachá-la para Paris, ou a Bonnie ficará com ela. Lucky soprou pelas narinas com frustração, exatamente como ela fazia quando era uma menininha e não conseguia acompanhar as irmãs mais velhas. Eu não sei. Tudo que eu sei é que precisamos levá-la. É a Nick. Eu posso sentir que é. Nick está nos dando essa geladeira. Bonnie foi para a parte de trás da geladeira e inclinou-se para testar o peso. Nossa, não é tão pesada quanto eu pensava, ela disse. Mas será preciso que nós 3 a carreguemos até lá. Lucky olhou para Avery, implorando, mas ela balançou a cabeça em negativa. De jeito nenhum, ela decretou. Por favor! Lucky tentou persuadir Avery com seu sorriso licantrópico. É uma ideia ridícula, Avery disse. O sorriso mágico de loba desapareceu do rosto de Lucky e foi como se o sol sumisse no céu. Avery engoliu em seco, porque Avery perguntou a si mesmo. Ela sempre tinha de ser do contra, a adulta? Não seria divertido ser a irmã despreocupada de Lucky ao menos uma vez, em vez de a mãe repressora? Ela colocou a mão na superfície rosa brilhante. Eu pego no meio, ela disse. Quando as 3 chegaram com a geladeira no prédio, estavam esbaforidas mais pelas risadas do que pelo esforço de carregá-las.
Elas tiveram de colocar a Smeg de volta na calçada várias vezes para que pudessem dar vazão aos ataques de riso que as dominou. Não sabiam exatamente por que andar de lado pela calçada, como os 3 patetas enquanto carregavam uma geladeira rosa gigantesca era tão hilário. Mas era. Ei, vocês! O porteiro disse surpreso quando elas passaram desajeitadas pela entrada. As moças precisam de ajuda? Estamos bem, Avery garantiu. Acho que nós mesmas precisamos levá-la para cima, por uma questão de orgulho a essa altura. É a cruz rosa que carregamos. Lucky brincou, apertando o botão do elevador com o cotovelo, e as 3 caíram na gargalhada outra vez. O porteiro deu um sorriso perplexo. Se vocês têm certeza, ele disse. Ah, e antes que vocês subam, sua mãe passou por aqui e deixou estes papéis para o corretor. Vocês querem levá-los? Ou devo deixar aqui para ele pegar? As 3 pararam de rir e colocaram a geladeira no chão. Nossa mãe veio aqui? Bonnie indagou. Veio. Ela passou enquanto vocês tinham saído. Você disse a ela que estamos todas aqui? Lucky perguntou. Claro! Eu disse que vocês tinham acabado de sair. E ela disse alguma coisa? Ela vai voltar? Lucky insistiu, falando mais alto. Eu acho que não, gaguejou o porteiro, visivelmente impactado pela súbita mudança de comportamento delas. Ela só me deu os papéis e foi embora sem subir. Lucky verificou o celular. Ela nem telefonou, disse. Claro que não, Avery murmurou. Ela sabe que estamos aqui. Mas por que ela não quer nos ver? Bonnie perguntou baixinho. Avery olhou para o rosto cabisbaixo das irmãs. Pareciam flores com todas as pétalas arrancadas. Ela não acreditava que a mãe delas poderia fazer aquilo. Primeiro, o e-mail gélido sobre o apartamento. E agora isso. Exceto, é claro, que ela podia. Porque ela é uma puta, Avery respondeu. O porteiro olhou para ela chocado. Desculpe, acrescentou, mas é o que ela é. As portas do elevador se abriram e as 3 pegaram a geladeira, sem rir dessa vez. E só então Avery pensou que ela tinha o tamanho e o formato exato de um caixão. As 3 ficaram paradas lado a lado em frente ao armário de Nick. Enquanto olhavam para ele, Avery sentiu que ele crescia até uma altura intransponível, de pelo menos 30 metros. Foi tomada por uma necessidade avassaladora de simplesmente se deitar. As 3 tinham deixado a Smeg na porta da frente. A mágica que parecia envolvê-la e a elas evaporara. De repente, era só a geladeira velha de alguém. Certo, Avery disse, forçando-se a parecer ágil. Precisamos de 3 pilhas. Ficar, doar, descartar. Felizmente, a sempre organizada Nick mantinha o armário arrumado. No entanto, ela adorava fazer compras. Como o seu salário de professora não era alto, ela preferia as marcas de rua, como Forever 21, Strawberry ou Zara. Lugares aos quais ela podia ir para comprar uma compra rápida, como ela dizia, e encontrar alguma coisa para vestir na noite, como um top para sair ou um tipo de bijuteria banhada, algo que deixava marcas verdes na pele. Como resultado, a maior parte das peças ia para as pilhas de doar e descartar. Amontoados de camisetas, uma bolsa cheia de biquínis com croças de sal, um chapéu de cowboy enfeitado com penas, provavelmente para alguma festa de despedida de solteira, onde todas teriam rido dela por comparecer daquele jeito. Avery tinha aconselhado Nick muitas vezes a economizar o dinheiro e gastá-lo em uma coisa especial, em vez de em 10 peças descartáveis. Mas Nick gostava de parar em uma loja depois do trabalho, da mesma forma que outras pessoas gostavam de beber no happy hour. Era um alívio. De muitas maneiras, o gosto de Nick não tinha mudado muito desde que ela era criança. Ela ainda gostava de penas, estampas floridas e babados. Olhando para as coisas dela agora, Avery podia ver que todas as idades de Nick estavam presentes naquele quarto. A criança de dentes separados fazendo apresentações de dança na sala, a adolescente vaidosa se preparando para um encontro, a garota da irmandade rindo com as amigas. Ela tocou as penas do chapéu de cowboy gentilmente. E daí se Nick gostava de coisas um pouco bregas? Olhando as pilhas de tops sem alça e as saias longas, botas de couro falso e colares de correntes emaranhadas, Avery se arrependia de ter pegado pesado com a irmã. Era meigo que Nick gostasse dessas coisas. Se as compras eram o pior dos seus vícios, ela tinha tido muita sorte. Filha da puta! Lucky exclamou do outro lado do quarto. Eu sabia que ela tinha pegado isso de mim.
Ela estava segurando uma camiseta vintage da turnê das Spice Girls. Quando a viram, Bonnie e Avery sorriram de uma forma involuntária. Como havia uma diferença de 7 anos entre Avery e Luck, e os gostos musicais eram completamente diferentes entre todas as irmãs. Havia só uma banda e que conseguia atrair as 4 simultaneamente, que eram as Spice Girls. Quando Luck tinha 8 anos, Nick tinha 10, Bonnie tinha 13 e Avery 15. Elas convenceram a mãe a comprar ingressos para a turnê do reencontro. Era caro ir para Manhattan, mas elas conseguiram encontrar lugares no fundo do show em Long Island. Elas imploraram para alugar uma limusine, como outras garotas da escola tinham feito, para levá-las ao show na cidade, mas a mãe considerou essa uma despesa ridícula. Além dos ingressos, então elas foram no trem da Long Island Railway. Como a mãe não queria pagar pelos 5 ingressos, ela encarregou Avery de tomar conta das irmãs e entregou-lhe um cartão de crédito apenas para emergências, com instruções severas de voltar direto para casa. O show durou 3 divinas horas, com todas gritando e cantando as letras de todas as músicas com milhares de outras garotas, unidas em uma maré de alegria desenfreada e sem culpa. O sentimento de que ser uma garota junto de outras garotas não era uma fraqueza, como haviam dito, mas um poder, o melhor e o mais feliz poder na Terra. Depois, ainda movida por uma euforia induzida pelo estrogênio, Avery usou o cartão de crédito para comprar uma camiseta da turnê para cada uma, Bonnie, Nick e Luck. Ela alegou ser velha demais para usá-la, mas na verdade estava preocupada porque a mãe iria ver a fatura do cartão de crédito. Bonnie pegou a camiseta enfeitada com os 5 rostos sorridentes e a invocação familiar Spice Up Your Life, tempere a sua vida. Não, essa era minha, ela declarou. Viu? É a grande. Eu sempre comprei tamanho grande. E você, a super pequena, Avery disse, apontando para Luck, que na verdade estava usando uma minúscula camiseta cropped e jeans de cintura baixa, agora coroados pelo chapéu enfeitado de pena que ela tinha resgatado da pilha de descarte. O que não mudou. Eu a deixei ficar com essa depois que Nick deu a ela para Carter Beaumont, Bonnie revelou. Carter Cretina Beaumont, Luck exclamou como se fosse uma palavra só. Eu tinha me esquecido daquela babaca. Ela olhou de relance para Avery para ver se ela ia se repreendê-la, mas Avery estava rindo. Carter era uma babaca. Nos últimos anos do ensino fundamental e em parte do ensino médio, as 4 tinham estudado em uma escola católica financiada pela paróquia de East Heights. Por causa disso, a mensalidade era muito mais baixa do que as outras escolas particulares da região. Inclusive dava desconto para quem matriculasse várias crianças, e foi assim que os pais conseguiram colocar as 4 lá, depois de estudarem os primeiros anos em uma escola pública. Apesar da falta de matérias extracurriculares, especialmente de artes e ciências humanas, ela tinha boa reputação por oferecer uma educação integral. E sem asneiras, razão pela qual muitos moradores ricos do Upper West Side, principalmente os que trabalhavam em finanças e viviam com medo de se arriscar e ter a prole orientada para as artes, que poderia aspirar a áreas tão pouco lucrativas como a escrita ou, pior ainda, o teatro, matriculavam os filhos lá. E também ninguém gosta mais de um bom negócio do que os ricos. É por isso que, embora Avery e as irmãs nunca tivessem vivido com medo de ficar sem comida, um teto, livros didáticos novos, uniformes limpos e até pequenos caprichos como material de papelaria brilhante e pijamas combinando, muitas vezes elas se sentiam pobres naquelas escolas. Nunca tinha parecido estranho para elas que uma família de 6 pessoas vivesse espremida em um apartamento de 2 quartos. Afinal, na escola pública, elas conheceram crianças com moradia de todos os jeitos, inclusive avós, tias, tios e primos, todos em uma casa, até que conheceram tipos como a Carter Cretina Beaumont. Carter morava em uma mansão entre a Madison e o Park, uma casa que a campainha tocava a frase inicial de Nessun Dorm, e cada um dos 6 irmãos de Carter tinha o próprio andar. Nenhuma das irmãs era muito boa para se encaixar nesse meio social, exceto Nick, que no final da primeira semana já era a melhor amiga de Carter e de uma loira chamada Mary. Havia no mínimo 3 Marys em qualquer escola católica. E elas se denominavam as Mosques, inspiradas nas 3 mosqueteiras. Mimada e mesquinha, Carter tinha grande prazer em colocar Mary contra Nick e vice-versa, e de testar a lealdade entre elas.
Logo depois do show das Spice Girls, Nick tinha sido convidada para pernoitar na festa de aniversário de Carter, durante a qual elas assistiram Titanic. Fizeram sundaes usando todo o sortimento de doces da Dylan's Candy Bar e criaram uma máscara facial seguindo uma receita de uma das revistas de moda da mãe de Carter. 2 coisas terríveis aconteceram naquela noite, de acordo com Nick. A primeira foi durante um jogo de verdade ou consequência, quando ela foi desafiada a comer um pouco de máscara facial, feita com uma mistura de abacate, óleo de coco e hidratante. E só uma pequena porção bastou para fazê-la vomitar o sorvete liquefeito em todo o banheiro da suíte de Carter. Isso já teria sido bastante ruim, mas o efeito duradouro foi pior. Como aquela tinha sido a primeira vez em que ela experimentara abacate, Nick nunca mais, mesmo depois de adulta, conseguiu desfrutar do prazer de um bom guacamole, já que mesmo o menor do pedaço da polpa cremosa do abacate a lembrava imediatamente do sabor acre do hidratante de farmácia, um fato que, até o dia de sua morte, continuava sendo uma das suas maiores mágoas. Mas pior do que o fiasco da máscara facial foi o que a mãe sempre comedida e que, diferente de todas as outras mães do planeta, de acordo com Nick, não tinha uma gaveta generosa cheia de presentes fiáveis para os intermináveis aniversários de adolescentes aos quais ela estava destinada a ser convidada naquele ano. A tinha mandado para a festa munida apenas de uma câmera fotográfica descartável que havia comprado como presente em uma oferta no correio. Quando Carter abriu o embrulho, sua expressão não foi tanto de desgosto quanto de confusão. Uma confusão profundamente humilhante para Nick. Tanto que ela logo se levantou, abriu sua mala do pernoite e pegou a camiseta novinha das Spice Girls que ela planejava usar com orgulho na manhã seguinte. Ela ofereceu-a para Carter, explicando que a mãe não tinha tido tempo para fazer o pacote do presente, e ela a aceitou com um gesto de satisfação. — Você deu a sua para ela depois daquilo? Avery perguntou. Bonnie assentiu, ainda segurando a camisa gentilmente. Ela ficou tão aborrecida depois, ela disse. Você se lembra dela chorando quando chegou em casa? Ela tinha soluçado até um vaso sanguíneo abaixo do olho se romper, mas Avery sabia que Nick não teria agido de modo diferente se tivesse uma chance. Ela queria se encaixar naquele grupo de meninas a qualquer custo, e ela conseguira. Avery gostaria de ter a compaixão de Bonnie, mas ela se lembrava de ter sentido frustração. Por que Nick tinha dado uma coisa que amava? Sem falar em algo que tinha causado a Avery uma repreensão régia da mãe por ter feito a compra, só para puxar o saco de tipos como a Carter. Por que ela era tão rápida em abandonar a si mesma para ser popular? Mesmo quando Nick chegou aos 20 anos e, para o alívio de Avery, fez amizade com gente mais relevante, como os colegas professores, ela mantinha os relacionamentos da juventude. Sua irmã tem um talento especial para amizades, a mãe delas costumava dizer. E era verdade, mas ela também tinha um talento especial para se tornar o que qualquer um quisesse que ela fosse. A Carter cretina tinha até ido ao funeral soluçando entre o pai milionário e a noiva da área de finanças, a mão envergada pelo pesado anel de noivado com diamantes. Não se diminua para se encaixar, Avery tinha implorado para a irmã, mas Nick só ficou na defensiva. Por que todo mundo nessa família acha que é ruim ser normal? Ela retrucava. Ser querida. Mas a família dela não era normal. O vício fluía entre todos eles como eletricidade em um circuito. Até Nick tinha isso nela. Por que outra razão ela começaria a comprar mais comprimidos em segredo? Ela era viciada na fantasia de normalidade que tinha criado para si. A fantasia de uma vida comum e livre da dor. E Avery tinha comprado a fantasia também, fazendo vista grossa para as pupilas contraídas de Nick, sua irritabilidade, seu sigilo crescente. Olhando fixamente para as pilhas de coisas de Nick, cada peça era uma tentativa de preencher a vida com cor, brilho e alegria. E Avery sentiu o peito doer com a injustiça disso tudo. Quem poderia culpar Nick por querer ser normal? Era culpa de Avery não ter percebido os sinais a tempo, não de Nick por criá-los. Bem, é minha agora, Lucky disse arrancando a camiseta das mãos de Bonnie. Bonnie riu, mas Avery enfureceu-se imediatamente. Sobre a recriminação, havia outro pensamento incômodo também. Sim, ela devia ter visto o que estava acontecendo com Nick, mas por que ninguém mais viu? Onde diabo estavam as irmãs, a mãe, o pai, alguém? Por que você deveria ficar com ela? Avery disparou. Era da Bonnie primeiro, e além do mais, fui eu que comprei.
Tudo bem, Avis, Bonnie disse. Eu nem ia usar. E eu sou o bebê, Luck choramingou, demonstrando aquela mistura única de autoindulgência e autopercepção que deixava Avery louca com a irmã. Ela tentou tirar a camiseta das mãos dela, mas Luck foi mais rápida. Ela tirou a própria camiseta de maneira brusca, expondo o peito nu, e vestiu a nova com uma desenvoltura assimilada desde cedo na carreira de modelo. Luck nunca agiu de fato como se o corpo fosse dela. Avery pensou por um instante. Ela tinha se tornado propriedade pública quando ela era muito jovem. Serve perfeitamente, Luck declarou, alisando a parte da frente. Você não respeita nada, Avery disse. Respeitar? Luck imitou-a com uma voz arrogante que não se parecia nada com Avery. É uma camisa das Spice Girls. Que porra que eu deveria respeitar? Luck havia pulado na cama para escapar dela. Ela pegou o chapéu de cowboy com pena de onde o tinha deixado e colocou-o na cabeça para completar o look. Não é só isso, é tudo, Avery começou a contar nos dedos. Você não telefonou para nós no aniversário de 1 ano. Na verdade, você nunca me liga. Você mal tá ajudando a embalar as coisas dela. Só porque você é mais nova, não quer dizer que você não tenha que lidar com nada. Por que ela estava alimentando essa briga? Por que ela não conseguia se conter? Havia razões demais para serem contadas. Porque ela estava cansada do voo. Porque ela não queria estar separando roupas do armário agora. Só queria demonstrar para Bonnie e Luck que tudo o que era preciso para fazer alguma coisa era fazê-la. Porque, mais uma vez, a eficiência implacável de Avery estava saindo pela culatra, deixando-a ressentida por fazer uma tarefa que ninguém tinha pedido a ela que fizesse. Porque Bonnie e Luck eram amigas agora, e ela deveria estar contente com isso, mas estava aborrecida. Porque ela estava no meio da destruição do seu casamento e não podia contar para ninguém, porque era mais velha e, portanto, tinha de dar o exemplo. Porque a mãe as tinha rejeitado mais uma vez, e ela tinha de dar um jeito nisso. Porque, sem Nick, o equilíbrio entre elas estava abalado. Elas deveriam ser um número par, e agora eram ímpar, mas principalmente porque a irmã estava morta. A irmã bonita, animada, boba e carismática tinha partido. E nada nesse mundo poderia consertar isso. Você acha mesmo que eu não me lembrei de que dia é 4 de julho? Luck perguntou. Você acha de verdade que eu sou tão bosta assim? Bem, você se esqueceu do último aniversário dela. Avery disparou. Luck se encolheu como se tivesse sido atingida. Isso é tão injusto, ela disse em voz baixa. Avery, pare, Bonnie pediu. Avery virou-se para ela. E você não é melhor. Você fugiu para Los Angeles e enfiou a cabeça na areia. Alguma vez pensou em saber como eu estava indo? Deus me livre, vocês não se preocupam com mais ninguém além de vocês mesmas. Você tem razão, Bonnie começou, mas Luck a interrompeu. Ah, você é tão mártir, ela disse. Deve ser tão difícil ser você, na sua casa perfeita, com seu emprego perfeito e sua esposa perfeita. Me perdoe por não estarmos todas mais preocupadas com você. Avery zombou dela. Você acha que era a única que queria jogar a vida fora nesse ano? Fugir de todos os problemas? Você acha que é a única que está sofrendo? Ela percebeu, quando disse isso, que foi exatamente o que Chit tinha perguntado a ela. Não é isso que Luck está fazendo, Bonnie interrompeu. Na verdade, ela está... Cale a boca, Luck intrometeu-se. Eu não quero falar com ela sobre isso. Ei, Bonnie disse, dando sem querer um passo para trás. Eu estou tentando ajudar. Falar comigo sobre o quê? Avery perguntou. Nada da sua maldita conta, Luck respondeu. O que está acontecendo com vocês duas? Avery perguntou. Bonnie, por que você não está treinando? Luck, por que você não está trabalhando? Eu tirei uma folga, Luck declarou descendo da cama. E eu tenho o direito de tirar uma folga. A sua vida inteira é uma folga, Avery gritou, dando um passo à frente e derrubando o ridículo chapéu de cowboy da cabeça dela. Não ponha a mão em mim, Luck bradou, empurrando-a. Não ponha a mão em mim, Avery respondeu, empurrando-a de volta. As duas começaram a se empurrar e desviar até que Bonnie entrou no meio delas, separando-as rapidamente com eficiência profissional. Chega! Bonnie esbravejou quando teve certeza de que as tinham separado. Estamos velhas demais para essa merda. Ela está, Luck disse, fazendo cara feia.
Eu disse chega, Lucky, Bonnie respondeu. É óbvio que tá sendo difícil para ela voltar aqui. Para todas nós. Não tá sendo difícil para mim, Avery disse petulante. Está difícil para vocês. Bonnie encontrou os olhos de Avery e olhou para ela com gentileza. Vamos lá, Aves, ela murmurou. Você não é assim. Avery expirou longamente. É lógico que Bonnie estava certa. Voltar para cá era difícil. Ela não tinha imaginado como seria difícil. Você tem razão. Ela abrandou um tom. Desculpa, bombom. Lucky deu um passo para trás e olhou para as duas. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela limpou o nariz do braço de modo grosseiro e apontou para Bonnie. Eu sabia que você ia ficar do lado dela, como sempre. Não é isso que está acontecendo, Bonnie afirmou. Lucky balançou a cabeça. Você é tão covarde, ela murmurou. Você sempre faz o que a Avery diz. Lucky, peça desculpas à sua irmã, Avery disse. Ela percebeu que era o passo errado assim que disse aquilo. Ordem materna impensada, o impulso garantido para enfurecer Lucky. Você acha que sabe de tudo, não acha? Lucky vangloriou-se. Você não conhece Bonnie. Do que você está falando? Avery perguntou. Parem com isso, Bonnie resmungou. Quer saber por que ela não está treinando? Porque ela está apaixonada pelo Pavel e é covarde demais para dizer a ele. É por isso. O quê? Avery virou-se para Bonnie com surpresa, que por sua vez lançou um olhar fulminante para Lucky. Eu não tô treinando porque eu estava ajudando você, sua merdinha ingrata. Bonnie rebateu, enquanto Lucky se afastava dela. Bonnie e Pavel? Avery pensou por um momento. Bonnie e Pavel? Ela repetiu e sorriu sozinha. Avery nunca entendeu por que Bonnie tinha parado de treinar com Pavel depois da última luta. Com certeza tinha sido uma grande derrota, mas Pavel havia jogado a toalha para protegê-la. Qualquer um podia ver. Ela sempre suspeitou que Pavel gostasse da irmã dela. Ela sabia que treinadores e discípulos mantinham um vínculo especial. Mas era tão difícil não notar o modo extasiado com que Pavel observava Bonnie durante as lutas, encolhendo-se cada vez que ela era atingida, como se ele também estivesse absorvendo o golpe. Apesar de todo o seu estoicismo russo, ele sempre se iluminava como uma abóbora acesa no Halloween quando ela estava por perto. E agora revelou-se que Bonnie abrigava também a sua própria vela acesa. Fazia sentido. Ela e Pavel eram tão parecidos. Avery pensou, parte do motivo pelo qual eles nunca ficaram juntos. Os dois eram fortes e tímidos, gentis, mas letais, como duas grandes orcas que se movimentavam em círculos na natureza, mas nunca nadavam lado a lado. Pare de falar nos nossos nomes assim, Bonnie gritou. Ela olhou fixamente para Lucky de novo. Eu não consigo acreditar. Depois de tudo que eu fiz por você nessa semana. Já deu, Avery exclamou. Alguém pode me explicar que porra vocês duas ficaram fazendo a semana toda? Não, Lucky disse olhando com expressão dura para Bonnie. Mas Bonnie só deu de ombros. Qualquer que fosse a aliança que elas tinham articulado, Lucky havia traído. Eu estava ajudando Lucky a ficar limpa, ela explicou, em voz baixa. Ela está sóbria desde que chegou aqui. Lucky enfrentou-a. Vai se fuder. Bonnie olhou para ela confusa. Me fuder? Eu? Vai se fuder você. Esperem um minuto. Avery interveio, erguendo as mãos para que elas parassem. Ela podia sentir a esperança se espremer naquela sala como um dirigível em um evento. Difícil de manobrar e fora de lugar. Mas estava lá, uma boa notícia. Você tá sóbria, Lucky? Ela perguntou, tentando não deixar a animação transparecer na sua voz de forma muito óbvia. Lucky revirou os olhos, afastou-se delas e foi para a cama. Ela agarrou um travesseiro contra o peito, como se estivesse se protegendo. Não. Bem, sim. Mas não é desse jeito. Eu só estou dando um tempo. E eu não vou nas suas malditas reuniões, então nem me peça. O que você quer dizer com dando um tempo? Bonnie logo perguntou. Eu pensei que você estava tentando parar para sempre. A coisa toda não é para ser um dia de cada vez? Lucky retrucou. Mas você disse... Você disse que tinha parado. Bonnie gaguejou. E agora você só quer dar um tempo? Eu não sou como ela, Lucky disse apontando para Avery. Ela não conseguiu lidar com isso. Eu consigo.
Avery bufou com desdém. Sobre o que ela estava falando lidar com isso? Ela lidou com isso ficando sóbria nos últimos 10 anos e construindo uma vida adulta de sucesso. Uma vida, ela tinha de admitir, para a qual agora ela estava fazendo um bom trabalho de destruição. Mas Lucky não sabia de nada disso. Ela deveria ter a sorte de lidar com as coisas com Avery. E a Nick? Bonnie perguntou. E ela? Isso é completamente diferente, Lucky disse. Bonnie deu a Avery um olhar desesperado. Ela falou que estava pronta, Bonnie garantiu. Eu estava, Lucky berrou. Eu estou. Eu não sei. Eu só não preciso de toda essa pressão de vocês duas. Não é pressão, Avery disse. É preocupação. Nós estamos preocupadas com você. Eu não preciso da porra da sua preocupação. Parem de fazer projeções em mim. Eu não sou vocês. Não sou o pai, nem sou a Nick. Eu sou eu. Avery se afastou, tentando deixá-la calma. Lucky já estava arranjando desculpas para si mesmo. Era típico da irmã mais nova se eximir de qualquer responsabilidade. Avery tinha ouvido dizer que os ratos não tinham clavículas, razão pelo qual podiam passar por buracos com uma fração do tamanho deles. Era assim que um viciado funcionava. Nada de clavículas, ou nesse caso, de coragem. Você está sendo fraca, ela disparou. E isso porque queria mantê-la calma. Pelo menos assuma a responsabilidade por quem e pelo que você é. Você não percebe que eu sinto falta dela todo segundo maldito do dia? Lucky gritou. Mas ela não tá aqui. E eu estou fazendo o melhor que posso sem ela. Porque nada do que eu faço é bom o suficiente para você. Por favor, me poupe da autopiedade. Avery ergueu as mãos no ar, exasperada. Você não é a única que a perdeu. E também, nós a conhecíamos havia mais tempo do que você. Essa era uma alegação ridícula e Avery sabia disso, mas ela estava furiosa demais para pensar em um argumento racional. O que só a deixava mais furiosa. Lucky soltou uma risada de descrença. Você ouviu o que disse? Só porque você é mais velha, isso não significa que a conhecia melhor. Nenhuma de vocês a conhecia como eu. Todas nós a conhecíamos de formas diferentes, Bonnie falou, olhando para o teto, resignada ao fato de que ninguém lhe dava ouvidos. Desde que Lucky tinha dito que não pretendia continuar sóbria, a briga parecia ter ficado longe dela. Por Cristo, Lucky! Avery exclamou. Eu estou farta de você agir como se isso fosse pior para você do que para os outros. Você não a conhecia melhor. Ela só estava mais disposta a suportar suas burradas do que o resto de nós. Lucky se afastou dela como se estivesse puxando uma flecha em um arco, procurando pelo alvo. O que eu sei é que ela achava você uma puta jogadora. Bem no alvo. Avery sentiu-se expirar involuntariamente quando a ponta aguda do insulto a perfurou. O único recurso era arrancá-la de lá e atirá-la de volta. Ela olhou nos olhos de Lucky. Melhor ser uma puta jogadora do que uma viciada fudida, ela disse, destinada a ir pelo mesmo caminho dela. A atenção de Bonnie se desprendeu do teto. Não diga isso, ela bradou. Nem mesmo pense nisso, Avery. Mas Lucky estava dirigindo o olhar para Avery com um foco traiçoeiro. Eu posso ser uma viciada, ela rebateu com suavidade. Mas você é uma mentirosa. Eu sei quem você é, Avery. Hipócrita. Avery sentiu o sangue gelar. Seriam os roubos, a traição, os dois? Mas ela tinha sido tão cuidadosa. Como Lucky poderia saber? E mesmo que por alguma bizarra reviravolta do destino ela soubesse, quem diabos era ela para julgá-la? Como se atreve? Ela disse em voz baixa. Lucky abriu seu sorriso de lobo, expondo caninos pontiagudos. Ela vai te deixar, sabia? Revelou. Avery balançou a cabeça, como se ela não estivesse dizendo exatamente isso para si mesma em cada momento da última semana. Você não sabe de porra nenhuma do que tá dizendo, ela afirmou. Do que nós estamos falando? Bonnie interrompeu. Avery, aconteceu alguma coisa com a Chitty? A pergunta foi feita sem acusação, mas Avery percebeu que estava se afastando como se fosse de uma chama. Ela e Bonnie tinham 2 anos de diferença, mas sempre se sentiram um pouco como gêmeas. Elas estavam conectadas em um nível inconsciente. Eram capazes de sentir o humor da outra de forma instintiva, como se percebe a mudança na temperatura, algo que Avery historicamente achava muito reconfortante,
mas não agora. Não faço ideia do que ela tá falando, Avery afirmou. Ela só tá agindo como uma vadia. Bonnie poderia sentir a mudança de temperatura em Avery. Ela tinha ficado gelada, mas agora a vergonha do caso extraconjugal se irradiava nela como uma queimadura de gelo. Você não a merece, Lucky disse. Avery olhou para baixo. Você acha que não sei disso? Ela queria gritar, mas não iria deixar Lucky vencer com tanta facilidade. Você é jovem e burra demais para saber a sorte que tem, ela disse devagar, que nem todas nós temos o que merecemos. O que isso quer dizer? Lucky perguntou. Não diga, pensou Avery, não diga. Mas ela disse. Por quê? Se tivéssemos, teria sido você naquele caixão, não ela. O arrependimento estava em todo lugar, instantaneamente. Lucky olhou para ela chocada, em silêncio, a mesma quietude suspensa que surge depois que uma criancinha cai e ainda não decidiu chorar. Mas Lucky não chorou. Ela engoliu de imediato as lágrimas que inundaram seus olhos e esfregou o rosto com a palma da mão de forma rude. Bem, lamento tê-la decepcionado, ela disse e saiu. Bonnie correu atrás dela, mas Avery sabia que Lucky não iria voltar depois daquilo. Então a porta da frente bateu e Bonnie voltou. Ela olhou para Avery com uma mistura de horror, desprezo e pena. Como você pôde dizer aquilo para ela? Avery se sentou em uma pilha de roupas e colocou a cabeça entre as mãos. Não, Bonnie, por favor. Você tem ideia de como ela tá fragilizada? E se ela beber? Avery suspirou com cansaço. Eu não consigo deixá-la bêbada, e você não consegue mantê-la sóbria. Quanto mais rápido você aceitar isso, melhor será para você. Mas eu a deixei sóbria. Eu dei tudo de mim para ela passar por essa semana. Manteve, mas não deixou, Bonnie. Então você vai desistir dela? Avery negou com a cabeça. Ela estava cansada demais. Eu carrego essa família nas costas há muitos anos. Ela suspirou. Então acrescentou, a propósito de nada. E eu queria fazer faculdade em Berkeley. Bonnie caiu na gargalhada, sem acreditar. Você foi para Colômbia, que não era exatamente uma faculdade comunitária. Então você foi embora. Desapareceu na Califórnia durante 1 ano antes de se mudar para Londres. Você sempre fez o que quis. Isso fez Avery se aprumar. Você acha que eu quis pagar esse apartamento por 1 ano? Ela contestou. Eu não queria que vocês perdessem a casa, você e ela. Eu queria que você e Lucky tivessem um lugar para onde voltar se precisassem. Tudo que eu faço é para proteger vocês. Eu ensinei vocês todas a nadar. Sabe quem me ensinou? Ninguém! Eu tive que aprender sozinha, ou eu me afogaria. Eu estou falando literal e metaforicamente também. Bonnie revirou os olhos. Eu sei disso, Avery. Você não precisa falar assim comigo. Eu não sou uma de suas clientes. Quem você pensa que é para me acusar de desistir? Avery continuou. Você dedicou toda a sua vida ao boxe e depois desistiu depois de uma derrota. Uma! Bonnie olhou para os pés. Você não sabe do que está falando. Eu sei que você está deixando seus sentimentos pelo Pavel atrapalharem uma carreira para a qual você nasceu. Então você o ama? Grande coisa! Tenha culhões e fale para ele. Eu tenho culhões! Bonnie gritou. Avery teria rido se tudo não fosse tão terrível. Você tem 31 anos, ela disse. O seu auge é agora. Não me dê sermão, Avery. Mas ela não ia parar. Ela não se importava mais. Se Bonnie a odiava assim como Lucky, tudo bem. Tudo o que importava era o que ela tinha feito, o que era preciso para tirar Bonnie dessa dinâmica com Lucky. Tirá-la dessa areia movediça de uma família disfuncional, desse momento de derrota de uma vez por todas. Você quer jogar tudo fora para ajudar a Lucky? Ela insistiu. Tudo bem, mas não se surpreenda se tudo o que você conseguir for outro corpo nas suas mãos. O rosto de Bonnie se contorceu de dor. Ela abriu a boca e então a fechou. O que ela poderia responder? Avery foi capaz de dizer a coisa mais cruel em que ela conseguia pensar para as duas irmãs. Mas havia um alívio também. Ela poderia ser livre. O pensamento veio como um choque elétrico. Avery poderia ficar livre da responsabilidade do amor delas. Elas ficaram assim, cada uma fechada no seu silêncio, enquanto lá embaixo a cidade oferecia sua ladainha de ruídos. Um caminhão de lixo rugia descendo a rua.
No lugar do canto de pássaros, os carros se comunicavam com uma profusão de buzinas. Em um andar abaixo, um cachorro dava um longo uivo. Por fim, Bonnie desviou o olhar da irmã. Ela caminhou até a porta. Às vezes, eu acho que você esquece de que fui eu que encontrou Nick. Bem aqui. Ela apontou para o lugar no chão do quarto. Sua voz era baixa, mas havia uma dureza nela que Avery não ouvia com frequência. Você está certa quando diz que a morte de Nick não aconteceu só para Lucky. Mas ela não aconteceu só para você também. Fim do capítulo 9. Se você está gostando do livro até aqui, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da obra. Beijos!